tenho falado, aliás, todos esses anos, para dois públicos, pais e professores, né? Meu trabalho tem dois enfoques, duas vertentes, né? Para pais e para professores. Na verdade, basicamente eu sou educadora, então as duas maiores agências de educação são efetivamente a família e a escola. Então eu trabalho com esses dois setores, né, educacionais. Na sua avaliação, quais são os limites que os pais não estão conseguindo impor atualmente? Bem, isso foi um problema que eu comecei a estudar, está completando agora uns 25 anos com a publicação desse livro, né? E começou quando eu era mãe de crianças pequenas e comecei a perceber exatamente com as minhas amigas, que também eram mães e tal, mas eu já era professora também, né? Além de mãe, eu era professora já na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu comecei a notar que os pais estavam assim muito perdidos em termos da educação. Por quê? Porque a minha geração, que é a chamada Baby Boomers, né? A geração do pós-guerra, ela não queria repetir o modelo de educação que vinha sendo dado até então. Historicamente, os pais sempre educaram a partir do que eles ouviram seus pais fazerem. Era tipo uma reprodução de modelo. Quando chegou na minha geração, a geração Baby Boomers, que começou a se tornar pai e mãe em torno dos anos 1970, por aí, essa foi a primeira geração que quis romper com o modelo tradicional de educação na família, que era aquele modelo estruturado em 3 níveis, né? Tipo, o pai no topo da hierarquia, era uma hierarquia bem rígida, a mãe na segunda etapa da hierarquia, no segundo modo, né, digamos, primeiro topo era o pai, a mãe e os filhos. E havia dentro disso uma estrutura que se repetia, esse modelo se repetia geração após geração. A nossa geração foi uma geração que quis mudar isso, quis dar mais liberdade aos filhos, queria ter uma relação mais verdadeira, como se dizia muito naquela época, e queria também que os filhos crescessem com mais liberdade para dizer o que queriam, o que sentiam, o que desejavam, que era uma coisa praticamente impossível anteriormente. Por exemplo, na geração dos meus pais, que são chamados veteranos, a educação era simplesmente assim, você vai ser, por exemplo, se o pai era comerciante, então o filho, você vai trabalhar na minha loja, vai herdar minha loja, você vai trabalhar como comerciante, né? Então as coisas eram definidas, o marido era definido, né? Se definia até profissão, marido, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Então a minha geração rompeu com esse modelo, só que imbuída dos melhores propósitos, mas não imaginava que ia ser uma coisa tão difícil. Por quê? Porque como toda inovação, era uma coisa meio, digamos, por ensaio e erro. A gente foi tentando dar liberdade, não souberam dosar. Então, na verdade, o que aconteceu foi que houve uma crise de autoridade na família, que eu fui uma das primeiras. No Brasil, eu fui a primeira a denunciar essa crise na família no livro Sem Padecer no Paraíso, que foi o meu primeiro livro para pais. E pelo título você já entende o que eu estava querendo dizer, Sem Padecer no Paraíso, porque os pais estavam padecendo mais do que o poeta podia imaginar quando fez essa poesia, né? A idade ideal para impor limites, existe uma faixa etária que já dá para começar a conscientizar a criança? Com certeza. Primeiro, deixa eu dar uma coisa importante dizer que, às vezes eu vejo pais que ficam tão preocupados com isso, que começam a querer dar limite, por exemplo, para um bebê. Não é aí. Né? Então vamos imaginar assim, eu diria que a partir do momento que as crianças já adquiriram uma linguagem, uma capacidade de entendimento da nossa linguagem materna, ou seja, ela é capaz de entender o que é um olhar aprovativo, o que é um olhar de não, né, que é o primeiro limite, é o não, e também que ela tenha já uma linguagem, um número de palavras. Então, digamos que isso acontece mais em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 3 meses. E é justamente o momento em que a criança deixa de ser um bebê e já começa a engatinhar pela casa. Então, ela vai conquistar primeiros espaços, que nesse momento é que os pais começaram a se perder, porque eles começaram a deixar a criança mexer em tudo, fazer tudo. E aí ela aprendeu, né, a não obedecer. E depois, quando se passaram 15, 20 anos, quer dizer, quando os filhos começaram a entrar na adolescência, os pais ficaram completamente perdidos, porque eles tinham perdido totalmente a autoridade parental, como eu havia denunciado já no meu livro. Agora, eu queria fazer uma ressalva importante, que é o seguinte:
É importante que se diga que, claro, que os pais não tinham intenção de que isso acontecesse. A ideia era estar fazendo uma coisa melhor, né? Melhorando o relacionamento, aproximando as gerações. Então, o grande objetivo dessa geração que rompeu com esse modelo clássico, rígido, hierárquico, era exatamente ter um relacionamento mais afetivo, mais afetuoso, mais amistoso e não impositivo como era até então. Só que, ao mesmo tempo, aconteceram uma série de coisas na sociedade, e isso eu já mostrei num livro posterior, quando eu fiz um outro estudo, que dificultou muito aos pais encontrar esse meio termo, que foi um dos fatores, por exemplo, foi a saída da mulher para o mercado de trabalho. Então, houve uma conjunção de fatores que tornaram os pais mais fragilizados para implantar esse modelo que eles queriam. Porque, por exemplo, a mãe saindo para trabalhar, como saímos em massa na minha geração, hoje nós temos já a terceira geração, praticamente, né, de mulheres que trabalham fora de casa, porque dentro sempre trabalhamos, né? É bom não esquecer, porque... Pois é, foi uma das grandes conquistas do feminismo. A gente está até hoje lutando pela igualdade, porque na verdade não houve muito isso. Mas aí agregou-se a esse processo um outro fator, que foi a culpa. Porque as mulheres começaram a chegar em casa à noite junto com o marido, cansadas tanto quanto o marido, né? E aí o que sucedeu? Muitas vezes elas não conseguiam educar. Dizer um não para o filho começou a se transformar num grande problema devido à culpa. Aí meu segundo livro foi exatamente Educar Sem Culpa, em que eu mostrava a importância do trabalho da família, que era a minha intenção evitar essa crise que a gente está vivendo hoje.